dia, bom sábado você que nos assiste. Estamos aqui no finalzinho dessa temporada que fala sobre o livro de Gálatas e apesar de estarmos estudando a lição de número 13, ainda temos mais uma no sábado que vem, que então vai terminar essa lição. Nós temos aqui um convidado especial que vem pela primeira vez, o Andreas. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Andreas? Bom sábado para você. E também estamos aqui com o Edson, que é o nosso amigo de sempre. Que bom que você está aqui com a gente novamente, viu? Obrigado pelo convite. Só lembrando que você pode acessar as lições através do site da cpb.com.br ou também pelo facebook.com/ESI Curitiba. Antes de iniciarmos então o estudo dessa lição, vamos pedir as bênçãos de Deus e eu peço que o Andreas faça uma oração para a gente então, por favor. Querido Pai, a gente queria pedir a orientação do Teu Espírito Santo para a gente entender esse tema tão especial que a gente vai estudar hoje. Que Teu Espírito possa estar aqui conosco, Pai, amém, iluminando nossa mente. É isso que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa lição ela fala sobre o Evangelho e a Igreja. E o autor ele começa pontuando uma parte muito interessante que ele diz assim que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E ele fala de um exemplo até meio engraçado aqui, que um produtor de batatas, ele começou a pegar as batatas grandes para si e replantava as pequenininhas, né? Até que a plantação dele foi diminuindo e ele só colhia as batatas pequenas, né? E às vezes a gente quer fazer isso na nossa vida espiritual, né? A gente retém para nós aquilo que a gente acha mais importante, dá para Deus só algumas sobras e a gente ainda quer colher muita coisa, muito louvor, né? E eu gostaria só de falar uma frase que ele diz aqui, que ele começa aqui na introdução, que ele diz assim: a lei da vida decretou que a colheita seria o reflexo do plantio. Esperamos as grandes coisas da vida para nós mesmos e plantamos as sobras. Esperamos que por alguma estranha reviravolta das leis espirituais, nosso egoísmo seja recompensado com altruísmo. Né? Isso é praticamente impossível, né? Eu gostaria, que, já que ele frisa aqui, Edson, que a gente tem que dar primeiro atenção para os que estão perto de nós, né? Ele fala muito da igreja, da atenção que a gente tem que dar para as pessoas que estão próximas de nós. E ele fala sobre a restauração dos caídos, né? E a grande pergunta é: o que fazer com aqueles que cometeram um erro muito severo e que esse erro foi descoberto? Porque eu acredito que muita gente cometa erros muito severos, né? Quantas vezes a gente também não cometeu. Mas nem sempre eles vêm à tona. E o que fazer com esses que são descobertos? Quando você volta à Bíblia, vai em Gálatas capítulo 6, versículo 1, você observa aqui que Paulo começa dizendo assim, ele fala uma maneira de carinho, né? Amor. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, o que Paulo está mencionando aqui? Se você percebeu que alguém está em erro, alguém falhou, vá procurá-lo, mas com espírito de brandura. Com amor, com dedicação. Sem acusação. Sem acusação, não para destruí-lo. Porque muitas vezes, quando a pessoa comete um erro, a comunidade como um todo acha que aquele indivíduo é muito errado e que ele não merece um perdão. E todos tentam acusá-lo. Mas o que Paulo aconselha? Fale pessoalmente com ele. Tenha paciência, tenha amor. Porque na realidade, quando você observa o exemplo de Jesus com a mulher pecadora, ele não acusou a mulher. Ele diz assim: eu não vou te acusar. Cadê os teus acusadores? Vai-te e não peques mais. Então, esse é um cuidado muito importante que nós, como igreja, quando Paulo fala aqui do Evangelho, é o Evangelho do amor. Eu tenho aqui uma pequena história para apresentar a vocês e a todos os que estão nos ouvindo nesta manhã de sábado, que um dia numa igreja após o culto, quando terminou o sermão do pastor, ele foi procurado por um indivíduo que, uma aparência não muito boa, meio esquisito, mas no final do culto ele disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele disse: pastor, eu sou um assassino,
Eu sou matador profissional. E hoje eu saí para uma tarefa, fazer isto novamente. Mas ao passar aqui em frente à igreja, eu vi que tinha um culto e eu parei para descansar um pouco. E ouvir toda a mensagem que o Senhor apresentou. E eu estou aqui comovido pelo o que o Senhor apresentou e falou sobre o amor de Jesus, de Deus para nós. Ele disse: pastor, faz 20 anos que eu frequentava esta igreja aqui. E eu saí daqui porque eu cometi um pecado e os irmãos não tiveram um amor tão forte comigo, foram muito duros comigo naquele período. E eu não tive a paciência deles e eu saí da igreja. E durante todo esse período eu me dediquei ao crime porque eu quis. Mas hoje eu estou aqui arrependido de tudo o que eu fiz, depois de me tornar um bandido severo. Mas eu vejo que Deus realmente está me chamando de volta. Então o que isso nos ensina? É que muitas vezes nós somos implacáveis como igreja ou como indivíduos, né? Se o meu irmão comete algum erro, eu quero crucificá-lo. Ao invés de dar-lhe a paz, dar-lhe o amor, conversar com ele pessoalmente, ver quais são as necessidades dele, porque muitas vezes a pessoa cometeu um pecado e você, ao invés de ajudá-lo a voltar para Jesus, você o crucifica cada vez mais. Afunda cada vez mais. Exatamente. Você o mantém no lamaçal do pecado porque você realmente não quis dar uma atenção que deveria. Então Paulo, ele está dizendo aqui, gente, vocês como meus irmãos da igreja, tenham paciência. Não sejam implacáveis, não sejam duros, tenham uma dedicação de amor, fale com brandura, não sejam tão áspero com uma pessoa, porque não foi este o exemplo de Jesus. Com certeza. E Jesus sempre mostrou para os seres humanos daquela época, e quando você pega os escritos de Jesus, hoje parece-me que ele escreveu ontem para que nós fôssemos amorosos uns com os outros, visando o bem para o próximo. Interessante esse verso que você leu, a segunda parte do verso, né, do capítulo 6 de Gálatas, versículo 1, tenha cuidado para que vocês não sejam tentados também, né? E aqui fica muito claro para mim que ninguém está livre dessa tentação, né? E eu queria que você falasse isso. Agora, esse conselho de Paulo, porque na realidade é um conselho pessoal e individual, né? Você tem que cuidar da sua vida. Sim. Pois é interessante que uma das maiores tentações é a gente achar que nós somos superiores às outras pessoas, né? Então, a gente pode cair nesse erro de, ao corrigir, se a gente fizer sem o amor, vir essa tentação de a gente corrigir achando que nós somos superiores, né? E eu peguei alguns exemplos, por exemplo, de algumas histórias bíblicas que, quando Jesus, por exemplo, foi falar com o menino rico, né? E o menino rico, ele pergunta para Jesus, o que eu faço, bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna, né? Daí Jesus, ele questiona, mas por que você me chama de bom? Então, será que na tua visão existe alguém que possa ser bom, né? E o menino, de certa forma, a história mostra que ele se achava justo, né? Se achava bom o suficiente, né? E aí Jesus foi questionando, ele foi levando a ele se questionar, né? E Pedro também, quando ele disse que não negaria a Jesus, né? Então, de certa forma, ele estava querendo dizer assim, eu não sou tão mal a ponto de te negar, né? E depois, quando ele viu a natureza dele e reconheceu que ele era pecador, aí Deus pôde transformar ele de verdade, né? Só um parênteses aqui, Andreas, até trazendo assim pra gente, né? Às vezes a gente pode ter o pensamento de isso eu não faria, esse pecado, como se você realmente não tivesse a mesma natureza que a pessoa, né? Exatamente. E não entendendo que todo ato de bondade, né, vem de Deus, né? Sim. Né? E tem mais uma história que eu acho bem interessante, na verdade uma visão bem diferente, que é um autor do livro Laodiceia, né? É um livrinho
da casa publicadora, e ele fala da história de Jó, né? Porque Jó eu sempre tive como exemplo de uma pessoa íntegra, né? A gente sempre fala que desviava os olhos, né, do mal, tem uma parte que fala, né, que desviava os olhos das mulheres, uma pessoa pura, né? Uhum. E aí eu pensava, puxa, mas qual que é o problema de Jó, né? E aí eu gostaria de ler 2 textos, Claro. né? Uhum. Que eu acho que acrescentaria. Ele está lá em Jó, capítulo 32, no verso 2. Bom, então aqui Jó estava com os amigos dele, né, que estavam discutindo com ele, que toda aquela história, né? E aí chega Eliú e ele diz assim, né? Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, na família de Rão, acendeu-se sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus, né? Quer dizer que Jó tinha um problema, né? Tinha um problema também. Então, é interessante, né? E é interessante que depois, quando Deus fala com Jó e repreende os amigos dele, ele não repreende Eliú. Então, quer dizer, tinha uma questão de justiça própria, porque Jó fala, mas veja, Senhor, eu sou tão bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como é que o Senhor faz isso comigo? Né? Ele estava questionando Sim. Deus. Exatamente. Né? E aí no verso 40, no capítulo 40, no verso 3, 4 e 5, olha só que interessante. E diz assim, ó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Ou seja, ele se humilha perante Deus, né? Então, e ele reconhece que a justiça só vem de Deus mesmo, né? A bondade. É interessante, Andrés, que aí, nesta parte, a gente observa que há muitas vezes, a presunção do ser humano. Dizer assim, eu sou forte, eu posso. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, ele foi advertido por Jesus. Jesus disse, cuidado Pedro, você vai me trair. E Pedro disse, que Senhor, eu sou me tão garanto, bom, né? eu me garanto. Isso, exatamente. Eu tenho condições de vencer isso que você está falando. E finalmente Pedro caiu em pecado porque negou o Senhor. E naquele momento que Jesus olha para ele com um olhar de amor, ele reconheceu que realmente havia pecado contra Jesus. Ou seja, com as nossas próprias forças não venceremos. Eu tenho aqui um pensamento da Ellen White, em Meditações Matinais, de 1992, página 81, que ela diz assim, a presunção é uma tentação comum. E ao assaltar Satanás, os homens, com isto, é bem-sucedido 9 vezes em 10. Os que professam ser seguidores de Cristo e pretendem, por sua fé, estar empenhados na luta contra o mal que há em sua própria natureza, entram frequentemente de maneira irrefletida em tentações das quais exigiria um milagre o fazê-los escapar imaculados. Ou seja, todas as vezes que você tem a presunção de dizer que eu sou forte, que eu vou vencer, o inimigo toma conta de você. Porque ele pega no seu ponto mais fraco para te derrotar. É verdade. Continuando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, Edson, sobre os fardos, né? Aqui está falando a lição que todo mundo tem os seus fardos. E ele admoesta para que a gente leve as cargas, os fardos uns dos outros. Exatamente. Interessante que Paulo aqui está mencionando para os Gálatas, né? Falando sobre as cargas uns dos outros. Na realidade, você ajudar alguém, ter compaixão de alguém. Sim. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil e você precisa dar uma mãozinha, ajudá-lo. Agora, quando o Paulo estava falando aqui, ele estava mencionando uma solidariedade humana
para com o nosso semelhante. Você tem que levar as cargas uns dos outros, você tem que ajudar os mais fracos. E quando ele fala aqui dos mais fracos, fala na solidariedade, muitas vezes não é solidariedade de precisar de alguma coisa, um mantimento, algo, mas às vezes é a solidariedade na fraqueza espiritual do nosso irmão. Porque às vezes ele necessita de uma palavra de apoio, de uma palavra de amor. Então, se nós somos os mais fortes neste aspecto, devemos ajudar o mais fraco. Então, na realidade, você está levando o quê? A carga do seu irmão, ajudando naquilo que ele mais necessita, naquilo que ele tem mais carência, né? Você precisa ajudá-lo. E muitas vezes nós viramos as costas para as pessoas, como eu já ouvi muitas vezes, este fulano não tem jeito, ele é assim mesmo, está perdido. Mas não é isso que Deus olha para o filho, o ser humano. Para Deus ninguém está perdido, ninguém está né? perdido. Todos merecem e estão aos olhos de Deus aptos a serem aceitos por Deus, desde que ele queira aceitar Deus. Então, quando o apóstolo está aqui dizendo que devemos levar as cargas um dos outros, é uma coisa muito importante, porque é o fato de você ter humildade de ajudar o seu semelhante. E muitas vezes, quando nós falamos aqui de levar as cargas uns dos outros, e nós pensamos que, por sermos fortes, nós poderíamos fazer o que quisermos, mas não é bem assim. Muitas vezes nós passamos por momentos também difíceis na nossa vida. E conta-se que, uma certa ocasião, numa comissão da igreja, o pastor reuniu toda a comissão por causa de um pecado de um irmão. E naquela comissão, as pessoas que ali estavam presentes começaram a dizer que aquele irmão era um pecador, que eu jamais faria isso. Se eu, no lugar dele, eu não cometeria este pecado. Jamais faria isso. E uma irmã falou bravamente sobre o assunto, eu jamais faria isso, pastor, e outros acompanharam nisso. E finalmente um outro ancião, muito comovido com o irmão, disse, olha, pastor, eu no lugar deste irmão, tentado como ele foi, eu cometeria o mesmo pecado que ele cometeu. Aí o pastor disse, bom, eu quero algumas pessoas que se disponham a visitar o irmão. E muitos então se prontificaram, eu posso ir com o pastor. Aí o pastor olha para aquelas pessoas que estavam na comissão e diz, olha, vocês são muito santos para visitar um pecador. Vocês não têm condições de visitar porque vocês são santos, como é que você vai visitar um pecador? Eu vou levar comigo esse único irmão que se humilha aqui diante de nós, dizendo que ele também poderia cometer o mesmo pecado. Ele está apto a ir comigo visitar este irmão. Então isso é um fato que muitas vezes você quer levar as cargas uns dos outros, mas você precisa reconhecer a tua fragilidade também, né? É verdade. Andres, aqui ele vincula isso à lei de Deus, né? Ele diz que a gente fazendo isso está cumprindo a lei de Deus. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim. Então, é interessante quando ele fala, né, sobre a lei de Cristo também, né? Algumas pessoas tendem a diferenciar a lei de Cristo e a lei de Deus, né? Como se fossem coisas diferentes. A lei de Deus foi abolida, agora é a lei de Cristo, né? Mas, né? Então, assim, quando a gente vê a forma como que Jesus cumpriu a lei de Deus, você vê que ele fazia com a motivação certa, né? Então, assim, eu acho que quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente ama, a gente está cumprindo a lei de Deus com a motivação correta. E isso é cumprir a lei de Cristo. É você obedecer a lei com amor, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai obedecer a lei de Deus, mas com a motivação errada, né? Aí, na verdade, a gente não está obedecendo a lei de Deus, né? Então, a gente por exemplo, o fariseu, né? Quando ele questionava e tudo, veja, ele não estava obedecendo a lei, né? E ele achava que estava. Essa é a diferença, né? Sim. Então,
ele fala de alguns fardos também, né? Uhum. Que a gente, alguns fardos que a gente pode ajudar, né, com amor, né, a ajudar a carregar, mas tem alguns fardos que a gente não pode, e a gente precisa urgente da ajuda de Deus, né? Então a gente tem que saber das nossas limitações também, né? Então nós não somos, há certas limitações, nós não somos, digamos assim, super-heróis, né? Sim. Para conseguir fazer tudo, né? Então ele fala de questão, por exemplo, às vezes de doença, de gravidez, né? Ele fala assim, você tem como resolver, por exemplo, a questão da gravidez, né? Não tem como. Não né? tem como. Não tem como. Foge ao nosso controle. Humanas, né? Então a gente tem que entender isso, né? Agora, é interessante quando você fala sobre a lei de Cristo, né? Na realidade, Jesus estava falando da lei dos 10 mandamentos. E, em suma, tudo resume o quê? O amor. Amor a Deus e ao próximo, né? Próximo. Você veja que em todos os momentos em que Jesus estava com a população, ele falava sobre o seu Pai, falava sobre Deus. Em suma, ele sempre tinha algo a dizer, que o amor que Deus tinha pelos seus filhos era um amor muito grande. Era um amor que não tinha limites. Sim. Então, como ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito, muito real. Se eu me amo, se eu gosto de mim mesmo, então eu tenho que gostar do meu semelhante. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Ou seja, o Uhum. que eu não quero de mal para mim, eu também não quero de mal para o meu semelhante. Isto é amor. É amor genuíno, né? Amor genuíno. É isso que Uhum. deve ter em mente de todos nós, como cristãos, quando nós estamos aqui na igreja, neste sábado, olhando para alguns membros da igreja, alguns que talvez tenham uma necessidade, nós precisamos demonstrar o amor, a lei de Cristo. Andrés, eu queria que você falasse aqui, na realidade a gente está voltando ao nosso início, né? Que fala sobre a semeadura e a colheita. O que você tem a dizer sobre isso? Que legal. Então, bom, tudo que a gente semear, a gente vai colher. Vai colher, né? que nem a história da batata, né? Então, assim, ele fala de semear, né, para a carne e para o espírito, né? Então, se hoje nós semeamos as coisas espirituais, lá na frente a gente vai ter, digamos assim, consequências boas ao lado de Deus. Sim. Né? Então, assim, isso é muito sério, porque se a gente semeia hoje para a carne, mesmo que às vezes hoje a gente não veja, digamos assim, o resultado desastroso, né? Digamos assim, vai crescer lá para frente. Sim. Ou seja, tem uma consequência. Então, muitas vezes se eu semeio hoje para o mal, mesmo que não aconteça hoje, né? Ele tá me alertando. Lá na frente você vai colher. Né? Então, pensa bem, né? Então, pelo fato das coisas não acontecerem de uma hora para outra, isso não significa que uma hora vai acontecer. Sim. Né? Então, isso é bastante importante, né? A gente pensar, né? E você, Edson? É interessante aqui, a irmã White, ela tem uma frase aqui em Meditações Matinais de 1965, ela diz assim: se um homem semeia o verdadeiro arrependimento, colherá recompensa de sadias boas obras. Se continuar a fé, colherá a paz. Então, muitas vezes, se nós, como você mencionou, você semeia o mal, você vai colher o mal. Se você semeia o bem, pode ser que você não veja imediatamente a colheita, mas ela estará em progresso. Há poucos dias eu encontrei um senhor, ele fazendo inalação durante o dia, trabalhando como pedreiro, para poder trabalhar. Eu perguntei a ele: o que você tem? Ele disse: eu tenho uma asma. E você fuma? Fumo há 40 anos. E você acha que no continuar da sua jornada, da sua vida, desse jeito você vai colher o que para você? Eu sei disso, mas não tenho condições de abandonar isso.
Então veja que você muitas vezes semeia o mal para você mesmo. E consciente, né? Consciente. E você está colhendo os frutos da sua maldade. Vocês vejam que Ananias e Safira semearam a mentira naquela época. Colheram o quê? A destruição. A destruição. Agora você veja que Judas escolheu também um outro caminho. Sim. E foi para a sua destruição. Agora veja que Daniel e Jesus semearam o quê? O Espírito. E colheram o quê? A vitória. A vitória. A vitória em Cristo. É verdade. E eu queria comentar mais um caso que eu acho interessante a gente comentar, o caso de Davi, né? Porque ele semeou o mal ali, uma época da vida dele, e Deus o perdoou, né? Ele foi homem segundo o coração de Deus, Sim. mas ele teve consequências, né? Então, Com assim, certeza. Deus, ele está disposto a nos perdoar, a nos aceitar, mas a gente sabe que as consequências Virão de qualquer jeito. Exatamente. Né? Virão de como o qualquer caso da jeito. Davi, né? Ou seja, Deus olha para nós e diz, meu filho, eu perdoo o seu pecado. Só que o seu pecado causou algumas consequências, as quais você, infelizmente, vai colher. Vai colher, exatamente. Andressa, a gente já chegou no final da nossa lição e eu queria que você deixasse com aqueles que nos ouvem agora e que você pontuasse o que você achou de mais importante no estudo dessa lição que você gostaria de compartilhar com as pessoas. São tantas coisas legais. São coisas boas, né? Sim. Então, me tocou muito essa parte, assim, da motivação. Primeiro, assim, em relação à Bíblia falar do pecado como sendo necessário a repreensão, né? Então, isso é uma coisa, assim, às vezes muito difícil pra gente. É muito mais fácil, por exemplo, a gente falar mal de alguém, né, por fora, do que chegar pra pessoa, abrir o jogo, olha, eu quero te ajudar, isso que você está fazendo é errado. Então, esse é um ponto, assim, que me tocou bastante, assim, às vezes essa dificuldade, mas eu creio que se a gente tiver com o Espírito Santo, né, e a gente realmente estiver amando uma pessoa, é o instinto natural de você falar, ó, você está caindo no buraco, não faça isso, né? Então, o que me tocou muito é a questão da motivação, né? Então, será que eu estou com a motivação correta, né? E a questão da presunção também, né? Ele fala do cuidado com a tentação, da gente tomar muito cuidado, né? De não fazer separação, né? Porque isso é trágico, né? Então, o grupo dos santos, o grupo dos pecadores, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E para mim, o que ficou mais assim, forte é a questão da motivação mesmo. Tá certo. Que motivação eu tô levando. Obrigada. E para você, Edson? Bom, uma das partes que eu vejo na lição aqui da escola sabatina deste sábado é que tudo que o apóstolo Paulo falou aqui é importante para a nossa reflexão espiritual. Em tudo o que nós observamos aqui, no final está o amor. Se eu tenho amor pelo meu irmão que pecou, que erra, eu vou a ele individualmente conversar com ele com relação ao seu pecado, eu vou tentar ajudá-lo, não para destruir. O que muitas vezes acontece é que ao você conversar com uma pessoa, você quer criticá-la cada vez mais. Por que você fez isso? Não. Você nem deve colocar isso na cabeça da pessoa. Chega lá e colocar o seu pecado. Porque ela já sabe. Ela né? já sabe. Você tem que chegar lá para aconselhá-la, para orar com ela. E ajudá-la. E ajudá-la, como diz o apóstolo Paulo, com espírito de brandura, com paciência, com amor, com dedicação. Porque você também é um pecador, você não é perfeito. Então eu tenho que entender isso. Que em todo sentido, Deus me comissiona, que o Evangelho prega o amor. E este amor que Cristo me deu, eu devo transmitir também ao meu semelhante que está errado. E com isso eu estou tentando ganhar este irmão em erro. E ele vai reconhecer que pela minha atitude, pela minha paciência, ele está em comunhão com Cristo. Amém.
Amém. Eu queria só terminar aqui, gostaria de ler um comentário bíblico adventista da irmã Ellen White, que está bem no final da lição, que diz o seguinte: Deus dá luz e evidências suficientes para capacitar a pessoa a distinguir a verdade do erro, mas não força a receber a verdade. Ele a deixa livre para escolher o bem ou o mal. Se a pessoa resiste às evidências que são suficientes para guiar o seu discernimento na direção correta e escolhe o mal mais uma vez, fará isso mais prontamente na segunda vez. Na terceira vez estará ainda mais inclinada a se afastar de Deus e a escolher o lado de Satanás, e continuará nessa conduta até que seja confirmada no mal e creia que as mentiras que escolheu são a verdade. A resistência produziu a sua colheita. Então isso aqui na realidade é uma exortação para nós, né? Sim. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele também, Ele é muito ético. Sim. E Ele não faz nada forçado, né? Então se a pessoa aqui ela fala que se repetidamente ela for escolhendo o mal, ela vai ficar no lugar do mal, né? Vai ficar do lado do mal, porque foi assim que ela escolheu. E Deus, apesar de saber que não é melhor para ela, Ele vai respeitar a decisão dela. Então, que a gente não fique nessa zona de perigo, né? Sim. Que a gente fique sempre ao lado de Deus. O meu desejo é essa manhã que cada vez mais a gente esteja ligado, né? Para que a gente sempre escolha o bem, né? E fazer o bem. Amém. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje compartilhando essa lição. E nós vamos então terminar com a palavra de oração. Eu peço que o Edson faça uma oração. Oremos. Então, por favor. Querido Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos pelos momentos agradáveis que passamos aqui nesta manhã estudando a Tua Palavra, tendo a certeza de que o Teu amor é muito grande para com cada um de nós. Que tenhamos o desejo de ajudar os nossos queridos irmãos, aqueles que estão em erro, que tenhamos realmente um amor dedicado a eles para que eles encontre a paz em Cristo Jesus. Amém. Que tenhamos um discernimento, que tenhamos brandura, que tenhamos o desejo de salvar mais um querido irmão que está em necessidade. Por esta razão, Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos, como igreja, como filhos Teus que somos, e nos guarde e nos protejas com a unção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a Tua presença conosco, compartilhando essa lição. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 9 horas e também todos os domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado e fica com Deus. Amém.